Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graças e paz. Eu vim hoje falar de um tema importante, né? Eu vim falar um pouco do meu testemunho. Eu estava separando até aqui uma palavra que fala sobre o poder da língua. Porém, o Senhor, no meio ali do estudo, ele disse, não, você vai falar um pouco do teu testemunho no dia de hoje. E eu vim dividir com vocês um pouquinho da minha história. Eu não posso me alongar muito, porque o tempo aqui é curto, é corrido. Porém, eu vou falar o que é necessário, né? Eu me chamo Janaína, hoje eu sou missionária da Palavra de Cristo. Desse Deus que eu conheci, que salvou a minha vida, transformou a minha vida, restituiu a minha vida e continua fazendo. Bom, eu sou adicta, eu tenho doença da adicção, e eu descobri isso há 18 anos atrás. Exatamente 18 anos e 2 meses. Anos atrás eu encontrei uma irmandade que salvou a minha vida e que vem salvando todo esse tempo. Mas não foi bem fácil assim, tá? Um belo dia eu chego em casa, depois de dias na rua, e eu fui dormir. Quando eu acordei era por volta de meio-dia, 1 hora, minha mãe tinha saído pro culto do meio-dia. E nesse momento eu acordei, fiquei andando por lá, aquele desgaste emocional, aquela carga moral destruída, sabe? E pensando em tudo que tinha acontecido durante os dias que eu estava na rua, e pensando que eu tinha uma casa, que eu tinha um quarto, que eu tinha uma mãe, que tinha comida na minha casa, enfim. E eu comecei a chorar e pedir pra Deus que eu não queria mais aquela situação na minha vida, que eu não aguentava mais aquilo, mas eu não conseguia parar. São os lampejos de sanidade que a gente costuma dizer, né? E tinha uma palavra. E eu abri. E deu exatamente na parábola da mulher, da adúltera, né? Que estava sendo envergonhada e ia ser apedrejada. Na época eu não sabia onde era essa palavra. E eu nunca tinha aberto a Bíblia, assim, para estudar a Bíblia. E eu lembro perfeitamente que o final dizia assim, então vá e não peques mais. E ali eu me senti perdoada por diversas coisas que eu estava falando com Deus, né? Não foi só o uso abusivo de drogas, tinha outras coisas que eu confessei, né, naquele momento. E tá. O que aconteceu? Depois disso, nada aconteceu. Meus olhos carnais, nada tinha mudado. Porém, no mundo espiritual, o Senhor já tinha preparado tudo. E aí eu já estava pronta para sair novamente à noite. Saí, inclusive, no meio do caminho. E no meio do caminho eu recebi uma ligação. E era um amigo que fazia meses que eu não falava com ele. Ele usava drogas comigo na época. E só que tinha uns meses que eu não falava com ele porque ele já estava em recuperação. E ele me convidou para ir num lugar. Eu disse, tô indo para tal lugar, Cecília, espera lá que eu vou te pegar. E ele passou lá rapidamente, já estava atrasado, com uma pressa, foi me falando assim, eu fiquei meio com medo de ir, mas fui. E ele me levou numa irmandade, sem fins lucrativos, onde nós nos tratamos, né, da adicção. E ali eu ingressei, não paguei nada, e eu ouvia em cada conversa, em cada testemunho, eu ouvia um pouco de mim. Identifiquei e fui ficando, e fui voltando. Como diz na Bíblia, né, um dia de cada vez. O mal de um dia se basta, né? E assim a gente faz neste lugar também, é um dia de cada vez, né? E assim foram contando-se um dia, 2 dias, um mês, 2 meses. E hoje eu já estou indo para 18 anos e 2 meses, né? Então